O tema de hoje, eu acho que não resta dúvida, deve ser nossa homenagem às mães, como a senadora Ana Amélia, inclusive, começou fazendo. Obviamente, a maior das mães, que é a própria cidade da gente. Eu quero também fazer uma saudação, mas lembrando que a mãe, ela é duplamente mãe, porque entre os seres humanos, nós nascemos duas vezes. Nós nascemos primeiro biologicamente, hoje em dia, não no meu tempo de nascer, mas hoje em dia na maternidade, e cada um de nós nasce outra vez, intelectualmente, na escola. E é a mãe que provê esses dois nascimentos. É ela que dá a luz e é ela que leva a escola. Eu quero falar aqui desse duplo papel que tem uma mãe, de dar a luz e de dar a escola, de levar a escola. Se apenas dar a luz biologicamente, não está preparando o filho para o futuro. E aí, senhor Mozario, está perdendo a chance imensa de receber dos filhos os presentes que aquelas que educaram os filhos conseguem. O presente de ver o dia em que o filho ou a filha começa a ler. Isso é um presente. É presente maior do que aquele que a gente compra nas lojas para dar às mães da gente. O dia em que o filho começa a demonstrar um pendor para uma atividade intelectual, para a poesia, para a literatura, para a matemática, para a física. A mãe que não cuida de levar o filho às escolas, elas perdem a chance de ter este presente maravilhoso que é estar assistindo à formatura de um filho na faculdade. Tudo isso começa lá atrás. Quando bem pequenininho o filho ou a filha é levado ou é levada para a escola. E alguns podem dizer, mas as mães que não estudaram, como é que podem levar o filho para a escola? Igualzinho as que estudaram. Indo lá, olhando nos olhos dos professores, vendo se o prédio da escola está bonito, testando se a merenda é boa. Não precisa ser educado para saber se uma escola é boa ou ruim. Você sente no nariz quase uma escola boa e uma escola ruim. Não há escusa para quem não cuida da educação do seu filho. E se a escola, você sente, mesmo quem não é educado, que a escola não é boa, cobre, brigue. Jamais a gente pode imaginar uma mãe que não fiscaliza, cuida, briga e exige do médico, senador Mozarildo como o senhor. Mas ela não cuida, não briga, não olha o professor. O professor é tão importante quanto o médico. O médico é mais urgente a necessidade que a gente tem dele. É ali ou nunca. Mas, do ponto de vista da construção da pessoa, o médico é, no mínimo, igualmente importante que cada um dos professores e professoras de uma criança. Por isso, uma mãe que é capaz de fiscalizar com cuidado o papel e o trabalho de um médico, que é capaz de reclamar de um hospital, ela tem a obrigação de acompanhar o trabalho do professor de seu filho e a qualidade da escola onde ele estuda. Por isso, minha primeira referência é a esse papel duplo de ser mãe. A mãe de dar a luz e a mãe de levar à escola. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho não é feito só pela mãe. Aliás, nenhum dos dois, nem mesmo dar à luz, aconteceria sem o pai. Levar à escola também exige que haja o pai por perto. A formação, ela vem desse casamento que há entre a figura paterna e a figura materna. Por isso, eu quero começar citando aqui referências às mães, começando por aquelas que hoje, aliás, depois da manhã, vão comemorar o seu dia sem ter o marido ao lado. Acompanhando, cuidando e criando a criança sozinha.
Essas mães merecem nossos respeitos de uma maneira ainda maior que as outras. E é cada vez maior o número delas. A mãe que tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo, todos os dias. É para elas que eu quero começar falando. Mas eu quero falar também de uma maneira específica para as mães de condenados presos, que nesse dia não vão poder receber o abraço do filho porque ele está preso por uma condenação. Não faço diferença aqui do crime que cometeu esse preso. Ele é filho e a sua mãe tem o direito de ser aqui lembrada. Falo também para as mães presas, prisioneiras, que no caso do Brasil está crescendo muito esse número de mães que vão estar no domingo longe dos filhos porque ela, a mãe, cometeu algum crime e recebeu uma penalidade. Eu quero falar às mães de crianças doentes. Tanto aquelas doentes que precisam de um médico e nem sempre a mãe consegue. E eu falo tanto para aquela mãe que tem acesso ao médico e ao remédio e ao tratamento, como aquela que não tem acesso a médico, ao remédio nem ao tratamento. As duas sofrem, mas uma sofre sem ver saída, sem ver luz no fim do túnel, para que alguém cuide da sua criança. Eu falo para elas, com o carinho, o respeito e a solidariedade. Eu quero falar para as mães daqueles que são doentes e que nem os médicos conseguem resolver. Aquelas doenças crônicas, as mães dos autistas, dos que sofreram paralisia cerebral, dos que têm todos os tipos de doenças que são crônicas, que nem adianta procurar o médico buscando a cura, mas apenas a melhoria da qualidade de vida. Eu quero falar daquelas mães que não vão ter presente domingo porque os filhos estão desempregados. E são muitos, e crescente o número dessas mães, cujos filhos desempregados não vão poder dar o presente que gostariam. E daquelas mães que têm uma situação ainda muito pior, cujos filhos caíram na droga. E que elas passam o domingo, o dia das mães, certamente, envoltas nas dificuldades de sofrimento que têm diante da dependência de um filho que está viciado na droga. Eu quero falar para as mães que perderam um filho, que não vão receber presente de um dos filhos, ou talvez até do único filho que teve, porque ele já não está mais vivo. Essas mães merecem o nosso respeito, o nosso carinho, nossa solidariedade, nossa compreensão e nossa lembrança, como eu estou fazendo aqui. Eu quero falar para as mães cujos filhos estão distantes, com saúde, estão bem, mas longe, e que por isso elas não vão ter a presença do filho nesse momento. Eu quero falar das mães que ficam com medo durante o dia da violência que seus filhos e filhas podem sofrer na rua, que têm medo quando a filha vai para a faculdade porque não sabe o que vai acontecer no caminho. Hoje, um número crescente de mães nesse país sofre por causa da violência ao redor. Eu quero falar para as mães domésticas, aquelas mães que trabalham como domésticas e que dedicam mais tempo cuidando dos filhos de outras para poder ganhar um dinheirinho do que dos próprios filhos. Ou cuidam bem dos filhos das outras, que eles pagam salário, sabendo que em casa os filhos não estão sendo cuidados. Ou que preparam os filhos de outras patroas, para irem a uma boa escola, bem vestidos, carregando livros, sabendo que as suas crianças não irão para escolas boas, não levarão livros, não vão aprender para sair desse ciclo da pobreza. Eu quero falar para todas essas e acrescentar uma que a senadora Ana Amélia me lembrou, as mães que não são biológicas e que eu lhe confesso que não tinha lembrado na hora de preparar a minha fala. Essas mães que são tanto
quantas outras, do ponto de vista do carinho, às vezes muito mais ainda, porque foi uma opção, não foi uma condição que levou a isso. Essas mães que escolheram, fizeram a opção de cuidar de uma criança e que nem deram a luz biológica, mas todos os dias dão uma luz espiritual, ética, mental, intelectual. Para todas essas, eu deixo aqui o meu abraço, dizendo duas coisas mais. Uma, que quando uma mãe cuida, dá a luz a um menino ou menina, dá a luz a um brasileiro ou uma brasileira. Mas quando cuida da educação desse menino ou dessa menina, não está dando a luz ao menino ou à menina, está dando a luz ao Brasil. Quando se dá a luz biologicamente, é um brasileirinho. Mas quando se educa esse brasileirinho, se dá a luz ao Brasil inteiro. As mães dos brasileirinhos, quando educam os filhos, elas se transformam em mães também do Brasil inteiro. Mas para isso, e eu concluo, é preciso que cada um desses brasileirinhos e brasileirinhas deem o melhor presente que eu sei que uma mãe gostaria de receber. Uma nota boa na escola. Um comportamento condigno no dia a dia da vida. Um exemplo para que a mãe receba o maior dos presentes, o orgulho de ser mãe. Era isso, senhora senadora, que eu tinha para colocar. Parabéns, senador Cristóvão Buarque, pela